Olá, pessoas! Hoje vamos falar de um tema super importante e muito atual, ou seja, as tradições ciganas em face da globalização. Será que a cultura cigana se mantém viva diante da globalização? Vem com a gente descobrir. Recentemente aconteceu em Praga o Camorro Roma Festival, onde discutiram exatamente isso. Ou seja, houve uma conferência para tratar justamente desse tema, o quanto que a globalização coloca em risco ou não a cultura cigana. E quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o que foi debatido lá. A questão da tradição e seu lugar na sociedade em constante mudança é algo que tem sido discutido de geração a geração. E foi justamente isso que aconteceu nesse evento. A Biblioteca Municipal de Praga se tornou palco de jovens ciganos ativistas, estudantes de estudos culturais, trabalhadores comunitários e um público muito interessado nas tradições ciganas, que se estende desde a Espanha até Macedônia. Ali, todos se reuniram para discutir e refletir sobre a tradição cigana e sua relevância no contexto atual. A conversa envolveu imagens positivas, tais como o papel das mulheres e das famílias ciganas, mas também foram discutidos aspectos negativos, como desafios e mudanças necessárias. Três palavras dominaram as discussões desse festival: família, tradição e respeito. Exatamente nessa ordem: família, tradição e respeito. Esses valores ainda estão no centro da nossa cultura cigana, mesmo em um mundo cada vez mais globalizado. A tradição é algo que carregamos conosco com muito orgulho, mas também temos consciência de que é necessário realizar adaptações diante dos tempos modernos. Como disse Ivan Mako, da Eslováquia, muitos de nós crescemos com a tradição cigana, onde o respeito pelos mais velhos e pela família e pelos nossos pares é fundamental. Mas também aprendemos a dar valor à educação e a integrar valores positivos da sociedade em que vivemos, sem perder de vista nossas raízes. A visão de Karolina Stankiewicz, uma estudante cigana e diretora de TV na Polônia, também foi muito forte. Ela nos contou sobre como, para ela, a tradição cigana é algo que está dentro, algo que não pode ser deixado de lado de forma alguma, independente das mudanças que ocorram, justamente através da globalização. E isso, para ela, inclui detalhes tais como o uso de cabelos longos, a saia no lugar de calças e o respeito absoluto pelos mais velhos. Disse ela: a tradição é algo interior para mim. Eu sinto isso profundamente. Isso envolve a nossa cultura, a nossa linguagem e os jovens ciganos. É uma conexão que não pode e não deve ser quebrada. Mas o debate também tocou em questões mais complexas, especialmente no tocante à identidade cigana. Alguns representantes disseram que, embora você possa ser eslovaco fora de casa, ou no caso aqui do Brasil, brasileiro fora de casa, dentro de casa a identidade cigana nunca se perde e nunca deve ser perdida. E a pergunta é: quais são as duas faces dessa identidade? Para mim, não existe duas faces. Eu sou cigano, um sinto, e isso está em meu ser, independente de onde eu esteja ou de como o mundo ao meu redor se transforma. Eu continuarei sendo o que sou. Eu até costumo dizer, não é a minha etnia que me define, não é o fato de ser cigano que me define como ser humano e alguém dentro da sociedade, mas sim o meu caráter. E é isso que eu acho que todo e qualquer cigano deve ter em mente. Não adianta dizer, eu sou cigano. O ideal é dizer, eu sou uma pessoa de bom caráter e de etnia cigana. E eu não vejo isso como contraditório, é apenas a minha identidade étnica. Desculpa a rápida interrupção,
Mas esse recado é super importante. Se você está curtindo o conteúdo, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas com essa mensagem. É um gesto simples para você, mas que faz toda a diferença para a gente. Agora, bora voltar para o vídeo? No entanto, nem todas as tradições são imutáveis. No debate surgiu a necessidade de abordar práticas que não acompanham a evolução da sociedade, e isso realmente é muito sério e muito necessário, especialmente em relação às mulheres. O culto à virgindade, a falta de diálogo sobre sexo e planejamento familiar são aspectos que os grupos ciganos, principalmente no leste da Europa, precisam revisar. Como disse a palestrante Enisa Eminova, cada grupo cigano deve ser capaz de escolher o que deve adotar e o que rejeitar dentro da sua própria comunidade. No final do debate, houve um chamado muito importante: deixar a comunidade cigana ser aberta e inclusiva, dessa forma aceitando a todos que se identificam com a etnia cigana, sem discriminar ninguém. E isso é importante porque, infelizmente, o preconceito existe dentro dos próprios grupos ciganos. Basta um cigano ter uma ascensão social, se tornar notório, para que muitos ciganos o ataquem, dizendo barbaridades, dizendo que a pessoa é isso, é aquilo, ou não é cigana e assim por diante. Coisa que inclusive aconteceu com um cigano da Inglaterra, muito importante, o Ian Hancock, quando ele recebeu um reconhecimento das próprias mãos da Rainha Elizabeth, pronto, ele deixou de ser cigano, porque a maioria dos ciganos invejosos e preconceituosos passaram a dizer: ah, ele não é cigano, esse daí não podia estar nos representando. Na realidade, ele nunca pediu para representar ninguém, ele simplesmente fez o trabalho dele, coisa que muitos deveriam aprender a fazer em prol dos seus irmãos. A busca por definir a tradição cigana e seu papel no mundo moderno está apenas começando. Mas acredito firmemente que a nova geração de ciganos, principalmente no leste europeu, representada no Festival de Camorro, tem uma visão mais aberta e inclusiva do que nunca antes ocorreu. E isso é positivo. Desse modo, estamos prontos para preservar o que é valioso, mas também para evoluir com os novos tempos. Se você também é parte dessa conversa, se identifica com nossa cultura, ou tem questões sobre as tradições ciganas, deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar esse debate juntos. Só dessa maneira, um dia poderemos dizer: vivemos em um mundo melhor. Um abraço e até a próxima sexta.